Fala nação, e aí, como é que vocês estão? Jami aqui na área, sejam muito bem-vindos ao Jami React. Cara, tô trazendo um React totalmente diferente hoje, que é do canal do Fiasco, que, mano, esse cara só traz conteúdo sobre games, jogos, histórias, que, mano, é muito interessante. Eu acho que você vai curtir, ou vocês irão curtir. Ele tá trazendo pra gente 7 jogos mais pesados do Super Nintendo. Quem já jogou Nintendo, já jogou, né? Eu mesmo já tive um Game Boy, que, mano, é absurdo. Hoje em dia tem os emuladores, que eu jogo pelo meu telefone, que é Pokémon, que, mano, é absurdo jogar Pokémon, essa aqui é a verdade. Então, como eu já falo no início dos vídeos, se você curtiu lá pro final do vídeo, dá o like. Se não gostou, então não gostei, mas comenta embaixo que vai ajudar demais o canal. Show? Partiu! Hoje vamos ver aqui os jogos mais pesados do Super Nintendo. Aqueles games que usa praticamente 100% do potencial do console e faz ele fritar pra conseguir rodar o jogo. Meu Deus, se tipo essa E qualidade aí, já não é players, muito legal e já é pesado, imagina. É o seguinte, quando a gente fala de Super Nintendo, agora é isso claro eu que nunca joguei, pra falar a verdade, esse Super Nintendo eu nunca cheguei a jogar não. São os jogos 2D insanos isso é massa. que esse console tem. Ele foi praticamente o auge dos games em sprite, mas Caraca. isso não significa que ele E não tinha? tenha tentado rodar jogos em 3D. Um bom exemplo disso foi um jogo de corrida pouco lembrado, mas muito impressionante, que é o Stunt Racing, lançado em 1994. Caraca. Esse carinha usava um chip especial chamado de Super FX dentro do próprio cartucho para ser capaz de criar gráficos totalmente poligonais em um console que originalmente não tinha potencial para isso. A jogabilidade definitivamente não era o forte desse game, já que ele rodava um pouco mais devagar do que o Mario Kart da vida por causa dos seus gráficos, mas ainda assim é muito louco ver um Super Nintendo rodando um jogo desses aqui, e pra época então isso aqui era de explodir cabeças. O triste é que esse jogo lançou no mesmo ano em que o PlayStation 1, então ficou muito difícil dele competir na questão do gráfico, o que fez o game ficar meio abandonado ao longo dos anos. Já joguei PS uma vez só, que foi um jogo de futebol que a gente não sabia sair do start. Essa aqui é a verdade. Que lindo, cara! Foda. O Stunt Racing só existe na realidade por causa de um outro jogo que muitos de vocês conhecem, o Star Fox, um shooter de naves espaciais que foi o primeiro jogo realmente em 3D do console. Lembra que eu falei do Super FX? Então, ele foi criado primeiramente para ser usado nesse jogo aqui, e ele foi fruto de uma parceria da Nintendo com a desenvolvedora Argonaut. E por conta disso, o Star Fox foi o primeiro jogo realmente puxar os limites do Super Nintendo, além do que as pessoas imaginavam que era possível. Falando do game em si, ele era um shooter espacial do estilo sob trilhos, aquele tipo de jogo onde você só atira e não tem total controle sobre a movimentação do personagem. A jogabilidade era simples, mas muito viciante. O Star Fox vendeu muito bem e, como a gente já sabe, se tornou uma franquia de sucesso. O triste é que ainda na era do Super Nintendo, esse game deveria ter ganhado uma sequência ainda mais impressionante, mas acabou que o jogo foi cancelado na época e só chegou no mercado alguns anos atrás. O Star Fox 2 foi deixado de lado, o jogo estava praticamente completo. Depois disso veio o Star Fox 64 pro Nintendo 64, mas esse Star Fox 2 sumiu do mercado até alguns anos atrás, quando a Nintendo lançou ali o seu Super Nintendo Mini, colocaram lá o Star Fox 2 pra nossa felicidade. Olha que loucura. Caraca, o que é isso? Cara, antigamente sair devia ser tipo, uau! Hoje a gente fica, meu Deus, que coisa terrível. Pra você ver o tanto que evoluiu, que a gente conseguiu evoluir nos games. Saindo agora dos jogos em 3D, vamos falar de Donkey Kong Country, uma franquia incrível que só conseguiu ser tão bonita quanto a gente conhece hoje, graças a um truque, galera, bem maroto dos desenvolvedores para superar os limites do Super Nintendo. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, o Super Nintendo conseguia gerar imagens em 3D sim, mas só coisas mais simples e bem poligonais, nada muito visualmente assim estrondoso de belo, tá ligado? O problema é que a galera da Rare queria inovar e criar um jogo com modelos 3D realmente bonitos e coloridos, com detalhes e efeitos de iluminação, só que o Super Nintendo simplesmente não conseguia gerar isso dentro dele. Foi aí, pessoal, que os desenvolvedores da Rare tiveram uma sacada genial, e ao invés de mandar os modelos em 3D pro console renderizar, eles fizeram isso usando supercomputadores e só mandavam fotos do resultado pro console em forma de sprite, o que explica o fato de ser tão diferente dos outros games do console. Os personagens então inicialmente foram feitos em 3D, e aí eles meio que converteram
convertiam as fotos pra criar o sprite e dar aquela sensação tridimensional, tá ligado? Tem um charmezinho bem especial interessante, gostei dessa. desse jogo. Com essa técnica genial, eles conseguiram espremer gráficos lindos em um console já velhinho. Então, se isso não é levar um console ao limite, eu já não sei mais o que é. Real, dá mais pra época. Sou bonito. É lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. Cheiroso. Cheiroso. Bonito. Bonito. Agora eu joguei pra celular, agora Doom jogar... é literalmente o pai dos videogame, jogos não. de tiro em primeira pessoa. E se você não viveu nos anos 90, é muito difícil explicar o tamanho do eu sucesso não. que esse jogo fez naquela época. Ele chegou primeiramente nos computadores, Caraca. mas depois da febre que o jogo se tornou, várias versões de console foram o pai do surgindo. sucesso. Uma dessas versões é a de Super Nintendo, que não é exatamente um bom port, mas que ainda assim é muito impressionante devido às Caraca. limitações do console. Essa versão aqui foi desenvolvida por um cara só que chamava de Randy Linden. E para conseguir fazer os gráficos em 3D de Doom funcionarem no console, ele teve que apelar para a ajuda do Super FX2, um chip gráfico posterior aos dos outros jogos que a gente já viu aqui. Além do apoio do chip, o desenvolvedor foi obrigado a sacrificar algumas coisas para conseguir fazer o jogo rodar. Os monstros, por exemplo, só são vistos de frente aqui. Os mapas têm menos detalhes e o jogo roda em bordas pretas para que o game rode em uma resolução mais amigável para o console. Se a gente for comparar a versão de PC, o Doom do Super Nintendo é bem fraquinho, mas pensando nele como um jogo único, diferença... é praticamente um milagre ver esse game aqui rodando sem derreter no videogame, tá ligado? Jogos modernos pesam muito, tanto nos computadores quanto nos videogames. Não é difícil hoje em dia você dar de cara com algum game que tem 100 gigas aí, né? Call of Duty Warzone aí, GTA V também que o diga. E quando um lançamento não passa de 50 já é um alívio, que você não vai ter que deletar nenhum jogo ali pra instalar outro. Mas infelizmente isso é praticamente um padrão da indústria hoje em dia. Mas falando em Super Nintendo, o tamanho dos jogos ficava restringido ao limite de dados que um cartucho conseguia suportar. Mas a realidade é que quase nenhum jogo chegava perto desse limite, se mantendo dentro ali de uma média de 0,2 até 4 megabytes. Existiam poucos jogos que exploravam ao máximo do armazenamento desse console, e o mais emblemático deles é provavelmente o Star Ocean, que usava todo o limite de 6 megabytes dos cartuchos do console e ainda apelava para um chip de compressão para conseguir fazer tudo caber lá dentro. Apesar de ser um jogo gigantesco para a época, era ser 6 mega praticamente, o Star Ocean é um RPG japonês que à primeira vista não parece ser tão diferente dos outros jogos do gênero, mas ele tem uma coisa que quase nenhum outro jogo do videogame do Super Nintendo tinha: uma dublagem. Os caras conseguiram gravar várias linhas de diálogos que tocam tanto na introdução quanto nas batalhas. Isso pode parecer simples hoje em dia, mas pra época era uma verdadeira raridade, porque quando você ia conversar com algum NPC só fazia os barulhinhos da letrinha ali, tá ligado? Uma faixa de áudio gravada normalmente pesava muito, e por conta disso eles tiveram que utilizar um chip especial de compressão pra superar os limites do videogame e fazer o jogo caber lá dentro. Os caras eram brabo mesmo no desenvolvimento. Tinha que se virar aqui. A criatividade, né, fazia os caras a criar hacks pra conseguir fazer o jogo rodar. Boa. Ih! Dublado mesmo. Você que tipo essas legendinhas. Protagonista Konami. Tá bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Outro jogo desconhecido do Super Nintendo que tem gráficos absurdos é o Winter Gold, um game de Olimpíadas de Inverno que, se você olhar bem de longe e com o óculos meio embaçado, até que lembra um jogo de Play 1. Mentira, é bem exagero aqui, mas ele é muito bonito mesmo. Esse jogo foi lançado em 96, já bem perto do fim da vida do console. E por conta disso, as técnicas para enfiar gráficos em 3D dentro do Super Nintendo já estavam bem avançadas. Para esse jogo eles usaram o Super FX2 com algumas modificações, e isso possibilitou o jogo de ter esportes como esqui, agora acho que jogo mais fluidez com a tela mais escura, acho que rodava ele melhor. não é um Tony Hawk da vida ali em gráficos, mas quando você se dá conta que isso roda em um console lançado em 1990, as coisas ficam interessantes. Dá mais no finalzinho, né? Aí o cara de hoje em dia jogando o jogo assim fala: meu Deus, que negócio horrível. Você aí curte um jogo de guerra de robôs gigantes? Então você precisa conhecer o Vortex, um jogo lançado em 94 pela mesma desenvolvedora de Star Fox. Nele, o jogador controla um mecha gigante que assume várias formas diferentes e senta a porrada nos inimigos em vários planetas. E como a gameplay é totalmente 3D, é uma experiência muito divertida que você não imaginaria tendo no Super Nintendo. Assim como o Star Fox, esse jogo também usa uma versão do primeiro Super FX, mas essa meio que tem um overclock para aguentar rodar mais coisas.
Cara, eu joguei um jogo assim, mano, era da hora, tá? Quando eu era bem pequenininho, tipo, uma pô, já, quantos anos você tem? Tô 22, pô, já peguei jogos, tipo, PS2, PS1, deu pra me Mas divertir aí, você bastante. lembra um jogo do Super Nintendo que era bonito de rachar, que fazia o console esquentar e quase fritar pra conseguir Pior que não, rodar? nunca Comenta peguei aqui assim, embaixo. Se você Super gostou desse Nintendo. vídeo, Eu fortalece joguei com mais seu no joinha, Game Boy. inscreva-se no canal e dá uma olhada nesse vídeo que eu conto pra vocês quais foram os últimos jogos lançados pro Super Nintendo. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau. Cara, adorei demais, tá ligado? Pô, se você curtiu também, já dá o like, já comenta embaixo se vocês querem que eu traga mais vezes o canal do Fiaspo e outros canais que falam de games e jogos que, mano, é um absurdo, tá ligado? Porra, eu acho muito foda. E, mano, eu adorei demais, tá ligado? Eu acho que foi muito volta no tempo, porque eu sou de 99, meio que a época dos anos 2000 que veio a entrada do PS2, o final do PS1 pra entrada do PS2. Também teve o primeiro Xbox que veio para rivalizar contra o PS2, mas só que podia comprar esse Xbox, só que não tinha mesmo. Aí acho que depois de 2009 ou até 2008, acho que veio o lançamento do PS3 e do Xbox, se eu não me engano, que cara, é um absurdo demais. Curte bastante. Comenta aí embaixo quem já teve Super Nintendo ou Nintendo em si, se você curte ou não. Fechou? Até a próxima e fui.